O trovão rasgou o céu sobre o Douro como uma lâmina antiga. As colinas dormiam sob a chuva, e os vinhedos pareciam chorar pequenas lágrimas vermelhas, bagas esmagadas pela tempestade. Dentro da adega subterrânea, o ar era quente e doce. Cheirava a carvalho, terra molhada e pecado. Velas tremulavam sobre barris marcados com nomes e datas, como túmulos de um cemitério líquido. Uma gota de vinho escorreu pela madeira, grossa, escura, e caiu no chão com o som preciso de um coração batendo. Ploc! Depois outro, e outro. Ao lado do barril, um homem ajoelhado, terno encharcado, mãos manchadas de vinho e sangue. Eduardo Salazar. Os olhos fixos na chama de uma vela, a respiração curta, como se cada gole de ar fosse culpa. Ele segurava um frasco pequeno, de cristal cortado. Dentro, um líquido rubi, denso, quase vivo. Girou-o lentamente, e a luz revelou pequenas partículas douradas, como se houvesse ali dentro o pó do tempo. Lacrima 73? Murmurou com voz rouca. O vinho que não deveria existir. A vela oscilou, o reflexo da chama cortou seu rosto em dois. Metade luz, metade sombra. E no instante em que o vento entrou pela porta aberta, Eduardo levantou o frasco até os lábios. O primeiro gole ardeu como fogo. O segundo trouxe o passado inteiro de volta. O som de passos ecoou pelas escadas. Uma mulher, vestida de branco, apareceu na penumbra. Os olhos dela, o mesmo tom rubi do vinho. Você o bebeu. Alguém precisava lembrar. A tempestade rugiu lá fora e o vinho começou a vibrar dentro do frasco como se tivesse alma. O amor fermenta, ela disse baixinho. Mas o pecado destila-se. Então o trovão apagou as velas e tudo o que restou foi o cheiro. Vinho, fumaça e lembrança. A chuva caía em Porto como uma lembrança antiga. Grossas gotas desciam pelas janelas do Hotel Yateman, misturando-se ao reflexo dourado das luzes do cais de Gaia. Do outro lado do Douro, as caves de vinho pareciam adormecer sob a névoa, guardando segredos que o tempo se recusava a apagar. No terraço coberto, um homem observava a cidade com o olhar de quem já viveu demais. Eduardo Salazar, 53 anos, terno Armani cinza, gravata de seda preta meio solta, relógio Patek Philippe no pulso e um cálice de vinho do Porto Grahams, 1963, entre os dedos. O líquido rubro brilhava sob a luz das velas. Espesso, denso, quase vivo. Eduardo o girou lentamente como quem invoca um espírito. O perfume subiu. Cereja madura, couro, jasmim e algo mais. Um leve toque de fumaça e saudade. O vinho é o sangue do tempo, murmurou. E o tempo nunca perdoa. Na mesa ao lado, um envelope. Papel bege, selo de cera. O brasão da família Ferraz gravado em dourado. Dentro, a carta que mudaria tudo. Senhor Salazar, conforme testamento de Tomás Ferraz, o senhor é convidado a assumir a curadoria da adega da Quinta do Douro, a partir do próximo equinócio. Eduardo sorriu sem alegria. Havia 23 anos desde a última vez que ele pisara em Portugal. E agora o Douro o chamava de volta, como um rio que puxa de volta tudo o que um dia lhe pertenceu. Ele levantou-se, vestiu o sobretudo e desceu para o cais. A chuva batia no cascalho como piano desafinado. O motorista aguardava com um Bentley Mulsanne preto, o interior cheirando a couro e madeira de carvalho. Para onde, senhor? Para o passado, respondeu abrindo o vidro, e para a Quinta Ferraz. A estrada sinuosa que ligava Porto à Régua cortava as colinas cobertas de vinhedos. As parreiras molhadas cintilavam sob relâmpagos distantes
E o Douro, ao fundo, parecia uma serpente de prata deslizando entre as montanhas. Eduardo acendeu um charuto corriba, o cheiro misturando-se ao do couro e da chuva. Fechou os olhos e, por um instante, ouviu a voz de seu pai. Profunda, rouca, como o estalar de um barril sendo aberto. O vinho verdadeiro é aquele que carrega uma alma, mas toda alma custa um sacrifício. Quando abriu os olhos, viu a primeira placa. Quinta Ferraz, fundada em 1789. As letras douradas pareciam brilhar com ironia antiga. O portão de ferro forjado abriu-se lentamente, rangendo como uma confissão maldita. A mansão surgiu à frente, branca, imensa, com colunas de mármore e janelas altas de vidro azul. Luzes suaves tremeluziam por trás das cortinas, e o som de um piano ecoava de dentro, uma melodia lenta, quase fúnebre. Eduardo saiu do carro. O ar estava frio, saturado de umidade e cheiro de terra. O mordomo, um homem magro de cabelos prateados, curvou-se levemente. Senhor Salazar, seja bem-vindo de volta à casa do Douro. Ela nunca foi minha casa. Talvez agora seja. Entraram. O interior era uma catedral de madeira e silêncio. Retratos antigos nas paredes. Homens de terno escuro, mulheres de olhar severo. O chão de mármore refletia as luzes das velas. No centro do salão, um quadro grande. Um homem e uma mulher segurando um cálice de vinho. Entre eles, uma inscrição em latim. Sanguis amor. Vita vinum. Eduardo ficou imóvel. O rosto do homem no retrato era o de seu pai. Ele deixou algo para o senhor, disse o mordomo, entregando-lhe uma chave antiga. O que é isso? A chave da adega velha? Ainda existe? Nada morre no Douro, senhor Salazar. Só envelhece. Eduardo desceu pelas escadas de pedra úmida. O ar tornava-se pesado, denso, frio. As paredes exalavam o cheiro de vinho e silêncio. No fundo, uma porta de ferro. Ele girou a chave. O som do ferro contra ferro ecoou como um trovão distante. O espaço escuro se abriu. Barricas alinhadas, teias de aranha, velas antigas derretidas até o chão. E no centro, uma única barrica, maior que todas, com letras gravadas em ouro desbotado. Lágrima 73. Eduardo passou a mão pela madeira úmida. O toque parecia pulsar sob os dedos. Encostou o ouvido e ouviu. Um som baixo, quase humano, como se algo respirasse lá dentro. Meu pai? Sussurrou. O que você fez? De cima um som suave. Passos lentos, depois uma voz feminina. Senhor Salazar. Ele se virou. Luz fraca, perfume de tinta e flores secas. Na escada, uma mulher descia segurando um candelabro. Vestia um robe de seda azul, o cabelo solto, os pés descalços. Isabela Ferraz. Os olhos dela tinham o tom exato do vinho sob a luz das velas. Mistura de doçura e perigo. Disseram-me que o senhor chegou, disse com um meio sorriso, e que trouxe o passado consigo. O passado nunca precisa de convite, senhorita Ferraz, respondeu ele. Ela se aproximou, estendendo-lhe a vela. Cuidado com o que procura nesta casa. Alguns segredos não suportam a luz. A chama tremeu entre eles, refletindo-se no líquido escuro que escorria da barrica. Eduardo olhou fixamente para o vinho, depois para ela. E alguns segredos só podem ser revelados com um gole. O vinho começou a respirar. A vela que Isabela segurava tremia como se sentisse medo. O ar da adega era espesso, saturado de umidade e cheiro de madeira antiga. Eduardo desceu os últimos degraus e o eco dos passos deles soou como uma reza dita em voz baixa.
A luz amarela tocava os barris alinhados, centenas deles, cobertos de pó e teias finas, mas só um parecia respirar. O Lacrima 73. Eduardo passou a mão pela madeira. O toque era quente, vivo, como se o barril tivesse um coração que batia lento. No centro, uma marca em ouro gasto. 2 letras entrelaçadas. I e T. Elias. Tomás, murmurou ele. Isabela o observava em silêncio. Eram seus pais? Não, respondeu. Eram o meu pai e o seu. A chama da vela se curvou, lançando sombras no rosto dela. Isabela piscou confusa. O que quer dizer com isso? Eles criaram algo juntos? Este vinho! E o destruíram. Eduardo pegou uma chave de ferro antiga e abriu a torneira do barril. O som do líquido fluindo foi quase um gemido. Um perfume intenso encheu o ar. Mistura de frutas escuras, fumo, couro molhado e algo floral, indescritível. Isabela fechou os olhos. Parece perfume. Parece lembrança, respondeu ele. Ele serviu o vinho em 2 taças de cristal fino. A cor era quase negra, com reflexos rubi. O líquido parecia mais espesso que o normal, como se o tempo tivesse se dissolvido ali dentro. Eduardo ergueu a taça. Ao passado, ou ao que restou dele, os cristais tilintaram, e o primeiro gole mudou tudo. O sabor era quente, doce e amargo ao mesmo tempo. Mas havia algo mais. Um arrepio na nuca, uma vertigem suave, como se cada gota abrisse uma porta invisível na memória. Isabela respirou fundo. O mundo ao redor oscilou. As velas pareciam mais brilhantes, o ar mais denso. De repente, ela viu, não com os olhos, mas com o corpo, um quarto antigo, uma mulher rindo e um homem derramando vinho sobre sua pele. Um flash de prazer, depois escuridão. Ela derrubou a taça, ofegante. Eduardo segurou-a pelos ombros. O que houve? Eu vi algo, mas não era eu. Ele olhou para o vinho derramado no chão. A mancha formava um desenho. 2 figuras entrelaçadas. Naquela noite, o vento do Douro rugia. Eduardo permaneceu no salão principal, diante da lareira acesa. O fogo refletia nas taças de cristal, criando pequenas luas vermelhas. Isabela desceu as escadas, usando um hobby de seda cor vinho. Os pés descalços não faziam som. Você também viu algo, não viu? Perguntou ela. Sim, respondeu sem olhar. O quê? O rosto do meu pai. Ele sorria, mas os olhos dele choravam sangue. Silêncio. Isabela se aproximou, o cheiro do vinho ainda em sua pele. Talvez o vinho guarde memórias. Ou culpas. E se for o mesmo? Eduardo a fitou por um instante. Os olhos dela refletiam o fogo. Um rubi vivo, líquido. Tem certeza que quer continuar? Perguntou ele. Não vim até aqui para ter medo do que bebo. Ele serviu novamente. Dessa vez beberam juntos longamente. O mundo pareceu dissolver-se. O fogo, o vento, o som. Apenas o gosto do vinho e o calor de 2 corpos aproximando-se. O beijo veio inevitável, misturando o sal do suor ao sabor do vinho. O tempo perdeu o ritmo. As mãos dela encontraram o rosto dele. E por um instante, o Douro inteiro pareceu parar de respirar. Mas quando o fogo na lareira estalou, Eduardo recuou, como quem desperta de um feitiço. Não, isso é o que o vinho quer. E o que você quer? Sussurrou ela. Entender por que ele ainda me chama pelo nome. Horas depois, ele voltou sozinho à adega. O fogo da vela vacilava no escuro. O barril Lacrima 73 gotejava devagar, cada gota caindo com um som grave, como se marcasse o tempo entre os mundos. Eduardo tocou o vinho que escorria. Era morno, quase vivo.
E quando o levou aos lábios, uma voz sussurrou em sua mente: o amor fermenta, mas também apodrece. Ele deixou cair a vela. A chama morreu. A adega mergulhou no breu. E no silêncio, ouviu-se apenas o som das gotas, pingando, uma a uma, como batidas de coração. O vinho sem nome começou a lembrar. O amanhecer nasceu em tons de ouro pálido sobre o vale do Douro. As vinhas, ainda cobertas de orvalho, brilhavam como se cada folha fosse feita de vidro. Eduardo caminhava sozinho pela varanda da mansão. O som do cascalho sob os sapatos misturando-se ao canto distante dos sinos. Ele não dormira. Os olhos ardiam. A mente pulsava com imagens que não lhe pertenciam. Beijos, promessas, chamas, sangue misturado ao vinho. No salão, sobre a mesa de carvalho, repousavam dezenas de cartas amareladas. Presas por uma fita vermelha desbotada, ele as encontrara ao amanhecer, atrás de uma tábua solta na adega, junto a uma garrafa de vidro negro, selada com lacre de cera e a inscrição 1973. Eduardo desfez o laço e abriu a primeira carta. A caligrafia era firme, elegante. A do seu pai, Elias Salazar. Tomás, o vinho está quase pronto, mas há algo nele que me assusta. Cada barril parece pulsar, respirar. O aroma traz memórias que não são minhas. Talvez o que fermentamos não seja apenas uva, mas desejo. Eduardo continuou a ler, e a cada linha o ar parecia mais pesado. Isabela nasceu esta manhã, e juro, quando olhei para ela, vi o teu rosto. Que o vinho apague o que fizemos, antes que o mundo descubra. A carta escorregou das mãos de Eduardo. O papel caiu no chão, o som leve como o estalar de um copo de cristal. Ele fechou os olhos. A verdade veio como um golpe de vento. Isabela Ferraz não era apenas filha de Tomás. Era também filha de Elias, filha do seu pai. O vinho, Lacrima, 73, não era apenas uma safra. Era o símbolo de um amor proibido. E agora, ele e Isabela, sem saber, haviam repetido o mesmo pecado. Do corredor, ouviu-se o som de passos leves. Isabela surgiu à porta vestida de branco, a pele refletindo a luz dourada do sol da manhã. Você não dormiu. Não poderia? Eduardo empurrou as cartas para ela. Leia. Ela pegou uma, hesitante, e começou a ler. A cada frase, o rosto dela empalidecia. Quando terminou, ficou imóvel, os lábios trêmulos. Não, isso não pode ser verdade. Mas é, meu Deus. Então o que bebemos? O que sentimos? Era o mesmo veneno que matou nossos pais. O silêncio entre eles era insuportável. Do lado de fora, o vento levantava folhas secas como cinzas. Eduardo! Sussurrou ela. O que fazemos agora? E a única coisa que eles não conseguiram fazer, o quê? Terminar o ciclo. Desceram juntos até a adega. O ar estava mais frio que antes, e o barril Lacrima 73 parecia pulsar com vida própria. Eduardo segurava uma lamparina. Se o vinho carrega o pecado, ele precisa morrer conosco. Isabela tocou o barril com a ponta dos dedos. E se for o único modo de lembrá-los? Então que fiquem apenas as cinzas. Ele ergueu a lamparina e a derrubou sobre o barril. A chama encontrou o vinho e o som foi quase um grito. O fogo subiu com força, iluminando o teto de pedra. O cheiro era doce e amargo, como fruta queimada. Eduardo puxou Isabela para trás, mas ela permaneceu imóvel, os olhos fixos nas chamas. Eles amaram, pecaram, morreram por isso, disse ela. Mas nós vivemos. Ele a envolveu nos braços. O fogo refletia nos olhos dos dois, transformando lágrimas em luz. Por um instante, o mundo se calou, e o Douro, do lado de fora, parecia assistir em silêncio ao nascimento de uma nova lenda.
Quando as chamas se apagaram, restou apenas o cheiro de vinho queimado e madeira úmida. Entre as cinzas, algo brilhava. Um pequeno frasco de cristal, intacto, com poucas gotas de líquido rubi. Isabela o pegou, cuidadosamente. O que faremos com isso? Eduardo olhou para o horizonte. Guardaremos, não como pecado, mas como memória. E juntos deixaram a adega. Lá fora, o sol surgia entre as colinas. O rio Douro corria calmo, como se levasse consigo tudo o que o tempo não ousou perdoar. O vinho, afinal, nunca morre, pensou Eduardo. Apenas muda de alma. 2 anos se passaram desde o incêndio na Quinta Ferraz. O Vale do Douro renasceu lentamente. As vinhas voltaram a crescer. As colinas voltaram a brilhar sob o mesmo sol antigo. Mas Eduardo e Isabela nunca mais foram vistos por lá. Em Paris, o inverno cobria as margens do Sena com um véu de neblina. No coração do Marais, entre galerias e cafés perfumados de café e tabaco, uma nova exposição se preparava para abrir suas portas. Le Vin Sans Nom, fotografias e memórias do Douro. O convite vinha impresso em papel texturizado, com letras douradas e o selo discreto, E&E. Na noite da inauguração, o salão estava cheio. Cristais Baccarat, champanhe Dom Perignon e música de piano ao fundo. Uma melodia lenta, quase familiar. Nas paredes, dezenas de fotografias em preto e branco. Vinhas cobertas de névoa, taças vazias, sombras entrelaçadas. No centro, uma mesa de mármore branco. Sobre ela, um pequeno frasco de cristal. Dentro, algumas gotas rubi. A legenda escrita à mão: Lacrima 73, a última safra. Eduardo observava em silêncio. O terno Hermenegildo Zegna, a barba grisalha bem aparada, o olhar de quem carrega mais histórias do que anos. Ao lado dele, Isabela, vestido valentino, colar de pérolas e um sorriso calmo, quase secreto. Nunca pensei que voltaríamos à luz, disse ela baixinho. A luz só existe porque houve sombra, respondeu ele. Ela olhou para o frasco de cristal. O que faremos com o que restou? Nada. Deixaremos que evapore. O vinho já contou tudo o que precisava. Quando os convidados se foram, ficaram apenas eles dois e o som distante do Sena batendo nas pedras. Eduardo apagou as luzes, deixando apenas a claridade das velas. O reflexo dourado tremulava nas taças vazias. Sabe o que é curioso? Disse ele. O vinho e o amor têm o mesmo destino. Ambos precisam respirar para viver e se oxidam quando são guardados demais. Isabela se aproximou, os dedos tocando o rosto dele. Então bebamos, antes que o tempo nos engarrafe. Ele sorriu triste e terno. Pegou o frasco, abriu o lacre. O cheiro escapou como um suspiro. Doce, amargo, quente, antigo. Serviu as 2 taças. O líquido brilhou sob a luz das velas, como se o próprio Douro tivesse se liquefeito ali, entre eles. A última safra. E ao que não pode morrer. As taças se tocaram e o som do cristal pareceu ecoar por séculos. Beberam. E por um instante, o mundo inteiro desapareceu. O vento de Paris, o murmúrio do Sena, o passado. Havia apenas o gosto do vinho e o calor de 2 corações que finalmente se perdoavam. Na manhã seguinte, o salão estava vazio. O frasco sobre a mesa seco. Apenas um bilhete escrito à mão. O vinho acabou, mas a alma continua a fermentar. Do lado de fora, o primeiro sol de inverno banhava o Sena.
E quem passasse pela ponte Pont-Neuf naquele dia, juraria ter visto um homem e uma mulher caminhando lado a lado, de mãos dadas, carregando uma taça invisível entre eles, cheia de algo que brilhava como sangue e memória.